Olá, meus queridos e amados irmãos, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amados irmãos. Hoje, 17 de março de 2021, vejamos com atenção o Santo Evangelho do dia, narrado por João, capítulo 5, versículos 17 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz. E ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que as santas palavras desse bonito evangelho perdoe os nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Os judeus, como sempre, não concordando com Jesus, que Jesus dizia que era o Filho de Deus, o enviado por Deus, e ele fazia a vontade do Pai. Ele era obediente e sempre fazendo tudo aquilo que o Pai ordenava, pois ele era o Filho de Deus, não é o Filho de Deus. E o povo, os judeus, não concordavam, como sempre, com Jesus, porque eles sempre alegavam que Jesus violava o sábado. Ora,
O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Jesus já falou isso quantas vezes. Mas não adiantava. Os judeus, eles não queriam de forma alguma que Jesus fosse o Filho de Deus e que Jesus fazia tudo aquilo que Deus está pedindo que ele faça. E aqui, mais uma vez, ele fala tanta coisa que dá-nos a entender que ele faz tudo aquilo que o Pai Celeste pede para que ele faça. Ele é um filho obediente. Em outras palavras, Jesus é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que crê em Jesus estarás obedecendo ao Pai, porque foi o Pai que o enviou. Foi o Pai que deu todo o poder, toda a honra e toda a glória para Jesus. Jesus é o próprio Deus, meus amados irmãos. Vamos acreditar, vamos confiar. É Ele que vai restaurar a nossa vida, Ele que nos livra das mãos do Satanás, é Ele que nos dá a saúde, a condição, é Ele que todos os dias coloca novos dias em nossas vidas, para que nós vivemos segundo vossa palavra, segundo o vosso entendimento. E nós somos teimosos, cabeçudos, não escutamos a palavra de Deus, e quando a escutamos, entra por um ouvido e sai pelo outro. Muitas vezes a gente escuta a palavra, a gente quer colocá-la em prática, mas as coisas mundanas sufocam a palavra e nós ficamos aí à mercê de uma salvação. E nós podemos nos condenar por nós não observar os mandamentos de Deus e não observar a palavra dele. Ó, meus amados irmãos, Jesus, ele aqui, ele fala categoricamente que até os mortos ouvirão a tua voz, e aqueles que foram justos ressuscitarão para a glória do Senhor. E aqueles que foram desobedientes ressuscitarão para a condenação eterna. Jesus está sendo categórico e falando a verdade. Temos que tomar cuidado, precisamos acreditar naquilo que Jesus fala. É a verdade pura. Jesus não tem necessidade de mentir, ele não é fingido, ele é o próprio Deus. Ele é 100% verdadeiro, 100% amor, 100% Deus, 100% salvação, ele é tudo. E nós precisamos acreditar em Jesus, não podemos deixar perder essa oportunidade maravilhosa de nos libertar do pecado, de toda a opressão, de todo o egoísmo, tudo aquilo que nós temos de ruim, as maus querências que nós tenhamos arrumado com nossos irmãos. Vamos deixar isso para lá, vamos amar nossos irmãos, vamos perdoar nossos irmãos, vamos ser paciente, coerente, tolerante. Ora, é tudo que Jesus nos pede, custa-nos fazer isso? Ora, ganharemos a salvação com isso, gente. Meus amados irmãos, Jesus é o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele é o próprio Deus, é o próprio Deus que nos dá a vida. E aqui nessa passagem tão bonita do Evangelho, ele já fala, olha que coisas bonitas, que os mortos ouvirão a tua voz e ressuscitarão para a glória do Senhor, aquele que fez as boas obras. E aquele que procedeu mal nesta vida, ressuscitará também, mas para a condenação. Meu Deus do céu, não vamos nos deixar, gente, cair nesse caminho. Jesus nos dá a oportunidade todos os dias, a todo instante, por mais ruim que alguém possa ser, o Senhor Jesus está dando a condição para que ele se arrependa, para que ele se converta em Cristo Jesus, crendo no Evangelho para ganhar a salvação. Caríssimos e amados irmãos, fiquem todos na graça do Senhor Jesus, tenham todos um santo e maravilhoso dia. Um abraço do Toninho do Táxi e até a próxima.